Todas muito bem-vindas ao nosso aulão de todas as quartas-feiras. A gente vai falar hoje de ferida materna e de ferida paterna e a raiz oculta dos padrões femininos nas feridas parentais, no dinheiro, na construção dessa mulher adulta e tudo o que acontece dentro dessa estrutura dessas feridas. Então, para você que está chegando aqui agora, boa noite, seja muito bem-vinda. Rosilda, seja bem-vinda. Cristina, seja bem-vinda. Lurdinha, seja muito bem-vinda. Nós vamos estar falando hoje dessas feridas maternas, da construção dessas feridas maternas e da ferida paterna também, e o que que isso faz na vida da mulher adulta. Por que que é tão confuso quando a gente tem ferida com o pai ou com a mãe, de ter uma vida confortável, de ser próspera, de ter relações saudáveis? Por que que isso nos prende? Por que que a ferida materna, ela nos fere tanto? Por que que a ferida paterna nos prende tanto? Prende a gente, inclusive, para fazer dinheiro, para crescer. Por que que a ferida materna nos prende nas relações e por que que a ferida paterna nos prende no momento de crescimento, na função de crescimento? Então, boa noite a todas que estão chegando aqui, sejam todas muito bem-vindas. Nós iniciamos, espero que você tenha trago o caderno, caneta. A gente vai iniciar esse aulão hoje com uma construção bastante importante do entendimento dessa raiz oculta de padrões femininos dentro dessas feridas parentais, ou seja, a ferida materna e a ferida paterna, o que que isso faz comigo, e também dentro da estrutura da construção do nosso dinheiro e também de nós enquanto mulheres adultas. Quando uma mulher permanece presa às dores da infância, as escolhas dela na vida adulta deixam de ser livres. Então, é importante a gente entender, em primeiro lugar, que ferida materna e ferida paterna nos prende, certo? Tu deixa de ser livre. Isso não é algo consciente, obviamente, é algo inconsciente, mas é extremamente importante de se entender para começar a sair desses padrões. Nas nossas relações amorosas, por exemplo, se eu tenho ferida paterna e materna, elas vão ser disfuncionais, vão ser exaustivas, vão ser relações que vão me levar para um lugar crônico e difícil e pesado. Vamos ter dificuldade de crescer na nossa carreira, vamos ter uma vida com escassez, infelizmente, financeira, e que não surge por acaso. Nada construído dentro da ferida materna ou da ferida paterna vai surgir por acaso nas nossas vidas. Muito boa noite a todas que estão chegando aqui, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer ter você comigo aqui. Para você que não me conhece, está pela primeira vez comigo, a gente está fazendo um aulão sobre ferida materna, ferida paterna e tudo que isso te prende na vida. Porque prende você em vários lugares diferentes e eu vou te mostrar tudo isso hoje ao longo do aulão. Então, a gente precisa entender que as dificuldades, os problemas, tanto nos relacionamentos quanto no financeiro, eles não surgem por acaso. Eles são sintomas diretos do nosso vínculo interrompido ou com a mãe ou com o pai. O que a gente chama de vínculo de amor interrompido. Isso por conta dos nossos julgamentos morais, das nossas lealdades cegas a figura do nosso pai e também a figura da nossa mãe. Sejam todas muito bem-vindas, quem está chegando aqui agora. A gente começa o nosso aulão sempre 19 horas, 19h03 eu sempre começo o conteúdo. Então, eu quero iniciar trazendo para você que as funções parentais primordiais, ou seja, as funções de impacto, eu coloquei um cinto e esse cinto tá chato, apertado, deixa eu soltar ele aqui um pouquinho. As funções parentais primordiais, ou seja, a função primordial do meu pai e da minha mãe, vão ter um impacto absurdo na minha vida material. E muitas vezes eu não vou entender esse impacto, não vou entender essa construção e não vou entender por que isso está agindo da maneira que está agindo. A relação com o pai e com a mãe estabelece os trilhos psíquicos do que a gente vai desenvolver e também dos sistêmicos sobre os quais a gente vai caminhar na nossa vida adulta. Então, é necessário compreender de maneira profunda
que essa relação com pai e com mãe, ela tem uma estrutura inicial, né? E aqui a gente vai olhar para essa raiz oculta desses padrões femininos, dessas feridas com pai e com mãe, ou seja, tem padrões e mecanismos de defesa que vão aparecer nas minhas relações, no meu dinheiro e também na minha postura. Então a gente inicia com a estrutura dessas feridas e os padrões de apego que a gente desenvolve por conta dessas feridas com pai e com mãe. A estrutura das feridas e dos padrões de apego constroem aquilo que a gente chama de comportamento e de identidade. Sabe quando você diz assim, eu sou? Esse eu sou vai entrar nesse lugar. As feridas emocionais iniciadas na nossa infância, com pai ou com mãe, acabam moldando diretamente a nossa autoimagem, ou seja, a maneira com que eu me vejo, como eu me olho, a minha capacidade de me posicionar no mundo e também trazem padrões de repetição que são disfuncionais nos relacionamentos e também na minha vida profissional, que é o que é mais pesado. Então, eu quero iniciar com a ferida paterna, o pai ausente ou emocionalmente indisponível. Quando eu vou olhar para um pai ausente e indisponível, eu quero iniciar te dizendo que o nosso pai, ele representa o primeiro referencial de masculino que a gente tem no mundo. A saída da nossa casa, a saída do ninho, a ida para o mundo. Os limites de segurança desse mundo externo para nós. E quando essa figura falta, ou seja, quando meu pai vai faltar de maneira física ou emocional para mim, nós como mulheres podemos desenvolver, por exemplo, busca compulsiva, por validação externa. Então, a mulher acaba se moldando e se anulando para caber nas expectativas do parceiro. Porque, em primeiro lugar, vai ser para caber nas expectativas da pessoa com que ela se envolve. Seja namorado, seja marido, seja noivo. E é um lugar bastante importante da gente avaliar. Vive num estado de mendigância afetiva, acreditando inconscientemente que só vai ter valor se ela for aprovada ou validada por um homem. Então, muitas vezes, a gente não prospera porque a gente está esperando a validação do nosso parceiro, que vai ter raiva, e o que eu preciso dizer para você aqui é muito importante, raiva e inveja velada, ou seja, não explícita, do nosso crescimento e da condição, inclusive, da gente poder ganhar mais do que eles. Depois a gente entra, e eu tô trazendo para você padrões importantes que a gente acaba desenvolvendo dentro das dores que a gente tem com mãe e pai. Então, nós vamos ter aqui também o complexo da salvadora e a hipervigilância defensiva, porque a mulher assume uma postura rígida, a postura do eu faço tudo sozinha porque eu não posso confiar em ninguém. E esse não posso confiar em ninguém não pude confiar no meu pai. Não pude confiar no que meu pai representava. Não pude confiar em quem o meu pai era. Boa noite a todas as mulheres que estão chegando aqui. Para você que não me conhece, você está dentro de um aulão sobre a ferida materna, a ferida paterna e o que ela faz na vida da mulher adulta. Então, a gente não assume só a postura rígida e se coloca num lugar de eu faço tudo sozinha porque eu não posso confiar em ninguém. Por não confiar na sustentação masculina, que é algo bastante importante, vinda de não poder ter confiado no pai, nós vamos acabar atraindo de uma maneira deliberada, ou seja, sem querer inconscientemente, homens que são passivos, que são dependentes, que são imaturos, que são indisponíveis para a gente confiar e para a gente soltar na mão deles. E isso vai confirmar de uma maneira direta a minha profecia interna de que eu preciso dar conta de tudo sozinha porque eu não posso confiar em ninguém. Ou seja, eu tenho um pai que foi ausente,
um pai que não estava disponível emocionalmente, um pai que não me protegeu e não me deixou segura. E eu vou lá arrumar um homem que é exatamente igual a ele. Percebe? E a gente vai entrar num outro ponto importante dentro da figura paterna. Eu vou falar primeiro da figura paterna e depois vou entrar na figura materna. Que é a tolerância de migalhas e o medo pavoroso de abandono que essa mulher vai ter. Porque ela acaba aceitando desrespeito nas relações. Então, um homem que não está do seu lado incondicionalmente, um homem que não acredita nos seus sonhos, um homem que desrespeita quem você é, o que você quer, o que você acredita, um homem que não confia em você, um homem que não demonstra para você que você pode confiar nele a qualquer momento e de qualquer forma. Ou seja, eu vou entrar num lugar de tolerar coisas extremamente ruins, ou seja, tolerar receber migalhas porque eu tenho pavor de ser abandonada. Então eu vou aceitar desrespeito, vou aceitar infidelidade que vem de formas diferentes, porque não é só o homem nos trair. Ele pode nos trair, ele pode beber, ele pode viver para os amigos, ele pode viver para o jogo, ele pode viver para a própria mãe. A gente vai ter pontos diferentes de vulnerabilidade aonde a gente enxerga a traição. Percebe? E essa mulher também vai aceitar descaso e vai aceitar humilhações. E essas humilhações que ela vai aceitar podem ser, inclusive, humilhações muito pequenas, que aparentemente não são. Você não olha e não vê isso como algo muito potente. Mas foi só uma brincadeirinha, né? Qual é o nível da brincadeirinha? É uma brincadeirinha que diminui você? Que chama você de burra por tabela, por exemplo? Percebe? E uma outra coisa importante da gente entender é que a gente vai suportar o insuportável, porque na verdade é um insuportável nas relações amorosas, pelo pavor de reviver o vazio e o desamparo original vindos do meu pai. E eu quero que você perceba que estar numa relação aonde eu recebo menos do que aquilo que de fato eu acredito que eu mereço, pelo medo de ficar sozinha ou de ser abandonada, ou pelo medo profundo de reviver o vazio e o desamparo originais vindos lá do meu pai, me colocam no lugar de sustentar uma relação que muitas vezes já acabou e que eu não consigo encerrar porque é desesperador para mim. Mesmo que isso me leve para um lugar sempre de menos. Aonde tem ferida paterna e materna agindo é o lugar do menos. Menos dinheiro, menos vida, menos felicidade, menos alegria, menos relações saudáveis, menos segurança, seja interna ou seja externa. E aqui a gente vai ter também uma dificuldade enorme de posicionamento. E uma mulher que tem dificuldade de posicionamento é uma mulher que, em primeiro lugar, não consegue compreender a diferença entre dizer sim e não, entre frustrar e decepcionar o outro ou não, né? Nessa dificuldade de posicionamento, de autoridade e de limites, eu acabo sendo a mulher que tem uma dificuldade extrema de dizer não, que acaba dizendo sim quando quer dizer não, e o que é pior, fazendo coisas que não quer fazer, né? E também tem dificuldade para a mulher que é terapeuta ou de qualquer profissão, de cobrar aquilo que é justo pelo seu trabalho. Se eu tenho dificuldade de dizer um não para qualquer pessoa porque eu tenho medo de decepcionar e frustrar o outro, como é que eu vou ter condição de realmente cobrar o que é justo pelo meu trabalho? Eu vou misturar o que eu sinto por mim, o que é o meu valor interno, o que eu entrego, o que é verdadeiro para mim, com aquilo que o outro representa para mim. E aqui eu vou ter dificuldade de sustentar conversas que são difíceis, aonde eu vou colocar o outro de fato
no lugar dele e pedir para que ele pare de me invadir. Porque eu vou ter dificuldade de sustentar a frustração que eu vou gerar no outro. E aqui, com essa dificuldade de ter conversas difíceis, eu acabo exercendo a dificuldade de crescer emocionalmente e de crescer também profissionalmente, porque ambição é algo que eu vejo como ser uma mulher má. Porque um homem pode dizer que ele é ambicioso, que não é feio, mas uma mulher dizer que ela é ambiciosa, fica uma coisa que parece que tá torta. Percebe? Quando a gente olha para a ferida materna. Então, eu quero trazer você inicialmente para olhar para a mãe que é ausente ou que é fria. A mãe constrói a base do pertencimento, ou seja, do acolhimento, da nutrição primária, principalmente, porque a criança nasce completamente dependente e o nosso apego aos outros e o medo de ser abandonada está construído dentro desse lugar que inicialmente veio da mãe. E também constrói a nossa relação de autocuidado. Na ausência ou na frieza ou seja, tendo uma mãe ausente ou fria, eu vou desenvolver pontos muito importantes dos quais precisam ser vistos. Então, em primeiro lugar, eu vou ter insegurança com a minha própria feminilidade. Trava-língua. Então, eu vou ter uma sensação que ela é quase crônica de ser sempre inadequada. Parece que eu tô sempre errada. Parece que eu não tô com a roupa boa, ou eu não sou bonita o suficiente, ou meu cabelo não tá arrumado o suficiente, ou que eu não sou suficiente de alguma forma, porque a sensação que eu tenho interna é essa. Eu não sou suficiente, entende? Eu não sou suficiente. E aqui a gente entra nesse lugar de não conseguir sustentar quem eu sou enquanto mulher dentro da estrutura real do feminino. Então eu vou ter rejeição ao meu próprio corpo. Aqui, você é uma mulher que vai ter uma rigidez emocional sobre os meus sentimentos e sobre os sentimentos dos outros. Também vou ter dificuldade em viver, de fato, a minha vulnerabilidade enquanto mulher, porque todas as pessoas são vulneráveis, mas eu não vou aceitar isso. Eu vou ter dificuldade de mostrar para o outro que eu não tô dando conta, que eu preciso de ajuda, que eu sou frágil, de fato. E também vou ter dificuldade de receber e de dar afeto quando eu tenho uma mãe que é muito ausente e muito fria. Eu vou ter um outro ponto bastante importante se eu tenho uma mãe muito ausente e muito fria. Uma sensação interna crônica, ou seja, constante, que nunca vai embora, de carência. E é uma sensação de carência compulsiva, que se torna infinitamente mais pesada pra gente. Porque eu vou ter uma dificuldade muito importante de autorregulação emocional, ou seja, de regular as minhas próprias emoções quando eu estiver me sentindo abandonada ou quando eu estiver sentindo que eu não estou recebendo o suficiente das pessoas que estão à minha volta na medida que eu dou. Parece que não existe equilíbrio de troca nas relações. Eu sempre entrego mais e recebo muito menos. E eu vou ficar tentando preencher esse vazio que inicialmente, de uma maneira primária, veio da minha mãe, através de compras compulsivas, através de compulsão alimentar, através de apego ansioso às pessoas que estão à minha volta, como se elas tivessem que me deixar bem o tempo todo, garantindo a minha segurança e provando para mim que elas me amam, porque quando elas não fazem isso, eu sinto que eu não sou amado o suficiente e sinto que elas amam outras pessoas mais do que eu, ou que outras pessoas são mais importantes do que eu. Eu quero que você perceba isso, né? E aqui dentro eu ainda vou ter o apego ansioso. E nesse apego ansioso, eu vou ser a pessoa que vai ser a mulher que vai estar, por exemplo, vai ser a delegada, vai ser a mulher que vai
ficar enchendo de perguntas, vai ser a mulher que não pode responder atrasado dentro do que ela acha que é o ideal, de minutos para responder, porque ela entende que quando ela não é respondida imediatamente, ela não é a prioridade. E aí o vazio toma conta. E cada vez que o vazio toma conta, porque ela não se tornou prioridade, essa mulher vai escapar para um outro lugar para tentar se preencher. E eu quero que você perceba o quanto isso se torna uma dependência emocional extrema do outro, ou tá junto, ou tá te deixando feliz, ou tá provando para você o tempo todo que você é a mulher que ele ama. E aqui vão começar a existir exigências dessa prova de amor. Porque parece que nada que ele faz é suficiente para que eu acredite de fato que ele me ama. Porque esse vazio não nasceu agora. Ele, na verdade, é muito antigo. E ele é um vazio que eu tô carregando há muito tempo, do qual a única mulher que é capaz de preencher sou eu. Mas eu também sou a única mulher que, infelizmente, faz comigo exatamente aquilo que eu condeno essa mãe, porque é uma condenação quando eu digo que essa mãe é ausente e fria. Eu tô julgando e eu tô excluindo ela. Eu tô dizendo que ela não foi suficiente, que ela não me entregou nada, porque ela não conseguiu me entregar aquilo tudo que eu acredito, de alguma forma, que eu precisava ter recebido dela, né? E a gente tá só no início da aula. Tem muitas coisas para me trazer para você. A gente ainda vai ter, numa mulher que teve uma mãe ausente e fria, a desconfiança de outras mulheres e a estrutura da rivalidade feminina. Então, eu vou ter uma postura de estar hipervigilante, né, com outras mulheres e sempre ir na defensiva, percebe? Na defensiva diante de outra mulher. Se essa mulher for mais feminina, se ela for mais bonita, isso vai me ferir mais ainda. Eu não vou conseguir admirá-la, eu vou ter raiva dela. Porque ela representa algo que eu não vejo em mim. E eu preciso te lembrar que tudo que eu vejo no outro é sobre mim. Se eu vejo uma mulher que eu olho e digo que ela é linda, que ela é uma mulher que me incomoda, eu só posso ver nela o que tá em mim. Eu muito provavelmente incomodo outras mulheres e não quero olhar isso dentro de mim. E tá tudo bem. Uma coisa de cada vez. Agora, a condição é que eu vou acabar enxergando outras mulheres como ameaça sempre. Vou olhar para elas como rivais. E nesse lugar, onde eu enxergo outras mulheres como ameaça ou como rivais, eu acabo me isolando de ter conexões profundas e amizades verdadeiras com outras mulheres do mesmo sexo que eu. Pelo medo, porque eu não pude confiar de fato na minha própria mãe. A mulher que não pôde confiar na própria mãe, porque ela era fria e ausente, acaba se tornando a mulher que não consegue confiar em outra mulher. Nem para sua caminhada, nem para o seu crescimento. Existe até um pedaço de confiança e depois isso retrocede. Porque se essa mulher representar algo muito grande para mim, eu vou me assustar e vou fugir. E a gente só começou a aula. Eu sei que hoje a aula vai ser uma aula pesada, mas ela é importante para você entender os padrões que você está vivendo. Eu também vou ter, na estrutura da mulher que teve uma mãe fria e ausente, emocionalmente, fisicamente, de presença, de olhar, de validação, de nutrição emocional, uma mulher que você acredita que não te deu aquilo que você precisava enquanto mãe, é o padrão de autoabandono e também de incapacidade de receber. No autoabandono, eu vou ter uma dificuldade profunda de aceitar cuidado, carinho, presentes e descanso. Eu só vou descansar se eu realmente for obrigada. E eu vou ser obrigada como? Quando eu adoecer. E eu vou adoecer por quê? Porque daí tem a outra parte, que é eu tentando ser o que o meu pai não foi
na vida de todas as pessoas. Eu tentando ser o que o meu pai não me entregou na vida de todas as outras pessoas. Muitas vezes tentando definir, mandar, ordenar, colocar no lugar a bagunça que cada um faz na sua vida. Aquela mulher que tem um monte de irmãos, um monte de irmãs e todo mundo chama ela para resolver os problemas. Que sempre fica para trás. Porque a mulher que está disponível para todos, ela é a mulher que vai ter o padrão de nunca estar disponível para si mesma. Isso é maior do que o que você quer ou do que o que você deseja. É simplesmente vindo da dor que você viveu com a sua mãe. E a gente vai ter ainda um outro lugar maior. Para você que chegou aqui agora e que nunca teve comigo no aulão, todas as quartas-feiras eu dou um aulão aqui no Instagram para terapeutas, para elas melhorarem a prática clínica delas, mas também para você que é mulher e tem qualquer outra profissão, entender que muitas coisas que você está vivendo hoje, você só está vivendo porque ainda existem feridas muito profundas em você. E que se você não olhar para essas feridas, os padrões que você não quer que repitam, de você não fazer dinheiro, de você não prosperar, de você estar disponível demais para os outros, de você não conseguir dizer não, de você ter relacionamentos tóxicos com os homens, de você nunca ser escolhida pelas pessoas, eles simplesmente vão continuar. Então isso não é só uma aula para terapeutas. Isso é uma aula para qualquer mulher que queira crescer de fato e sair do lugar que está machucando ela até hoje. A condição é que se você não está pronta para olhar para isso, você vai entrar aqui nesse aulão, você vai ficar 3 minutos e o que eu vou falar vai fazer você se sentir compelida a sair daqui correndo. Porque você tem que estar madura. Primeiro, para admitir os padrões que você está vivendo. E segundo, para querer sair deles. Não importa o tamanho da aula e nem a estrutura que eu te entregue. Se você não quiser tomar decisão, eu não tenho como ajudar você. Porque essa decisão, ela é sua. Eu, como mulher, estou no papel de estar aqui para levantar outras mulheres. Mas você querer ficar de pé e caminhar do meu lado é uma escolha sua. Eu vou estar aqui todas as quartas-feiras no Instagram entregando uma aula profunda para você e para todas as mulheres que estiverem aqui comigo. E eu vou responder as tuas perguntas para te ajudar a sair desses padrões. Mas ficar aqui e se entregar e assistir uma aula que pode mudar a tua vida é uma escolha sua. Eu não posso escolher isso por você. Então eu quero trazer para você, e aqui já mostra um padrão de autoabandono tremendo. Porque se eu entro numa aula que tá falando sobre ferida materna e ferida paterna, e eu não vou ter estrutura para dar conta do que essa mulher vai falar para mim, do chacoalhão que eu vou ganhar para ficar em pé, o que vai acontecer? De novo eu me abandono. Me abandono por quê? Porque eu não fico, não persisto, não quero ouvir, não quero entender. E quando eu não quero ouvir, eu não quero entender, não tem como resolver. É simples assim. A vida é feita de decisões. Você parar aqui e ouvir o que eu tenho para te dizer que pode mudar a tua vida é uma decisão. Você sair também é. Não é verdade? Dentro dessa estrutura de incapacidade de receber, eu vou ter dificuldade de receber até elogio. Eu vou ir para esse lugar de sempre dizer para os outros, quando eu recebo um elogio, de que eu não fiz mais que a minha obrigação. Percebe? Eu vou priorizar sempre a necessidade do outro, enquanto eu acabo adoecendo, porque o meu corpo vai mostrar para mim o quanto eu tenho entregue para os outros e o pouco que eu tenho olhado para mim. Meu corpo sempre vai me mostrar. E ele vai me dar vários sinais. Então, se eu começo a sentir dor na minha lombar, meu corpo está me dizendo que eu tenho medo de não ter dinheiro. Eu tô com medo de não dar conta das contas. Eu tô me sentindo insegura. Não tem um homem, de fato, do meu lado para me ajudar e para me proteger. Não tem. Eu me sinto sozinha para resolver tudo. Quando eu vou ter dor no meio da coluna, na altura do sutiã, eu tô sendo rígida demais com as minhas opiniões. Eu quero que seja tudo do meu jeito. Eu não quero ouvir o outro. Eu sou controladora, eu sou teimosa, obstinada, difícil. E é difícil ficar do lado de alguém que sempre tem razão. Então você tem que estar pronta para ouvir que quem sempre tem razão acaba ficando com a razão. Dorme com ela, mora com ela e fica sozinha.
Eu posso ter dor muito severa no pescoço, uma rigidez na nuca e aqui também no maxilar, porque eu tenho dificuldade de ouvir a opinião do outro, de ouvir do outro que eu possa fazer diferente. Eu vou ter essa dor no maxilar porque na hora de dormir eu não percebo que eu tô em bruxismo, triturando as pessoas, porque eu não conseguia olhar para elas quando eu tinha que ter dito: não, não posso fazer, sinto muito, não posso te ajudar. Eu não posso fazer por você, eu não posso decidir por você, eu não posso resolver a sua vida por você. E a mulher que não consegue fazer isso, ela tem medo de ser abandonada de novo. Então ela fica em relações aonde o outro toma, e ela tá sempre frustrada e com raiva. Porque ela nunca recebe na medida que ela dá. Ou seja, tem descompensação de novo nesse dar e receber. E tudo isso é porque a mãe foi fria e ausente, o pai foi ausente, e aí ela precisa ser a mulher presente na vida de todo mundo, porque ela precisa dar para os outros o que ela não recebeu. Ela precisa ser a mãe e o pai que eles não foram para ela, que o seu pai e a sua mãe não foram para você, para todo mundo. Até quando é a pergunta? Até onde você vai conseguir aguentar a estrutura que você criou e que você está condicionada a viver, porque você não entende que você continuar sendo decepcionada é abuso emocional contínuo que você está fazendo com você mesma. E que o outro dá conta de ser frustrado e ouvir o não, e que isso vai colocar ele para crescer. Porque enquanto eu sou muleta dos outros, eu evito que o outro cresça. E eu sofro. Porque tem dor no lugar de entregar demais e não ter equivalência, não ter respeito igual, não ter amor igual, não ter dedicação igual. É pesado demais esse lugar. E tudo isso porque a sua mãe faltou. E para você não ser igual a ela, porque a raiva interna é profunda, eu não vou ser igual a ela, eu não vou ser igual a ela, você vai exatamente no caminho contrário. Só que o caminho contrário também é o caminho do desequilíbrio. Aonde não tem crescimento. Porque tu fica dando a tua alma para as pessoas. Porque tu acha que se tu não der a tua alma, tu não fez o suficiente. Tu nunca fez o suficiente. A sensação de dívida interna que tu carrega, ela é tão violenta que se a pessoa te pede alguma coisa e tu diz não, fica martelando ali na tua cabeça, mas se eu fosse, poxa, eu podia ir, mas é que eu tenho que, o tenho que te consome. E o tenho que foi todas as vezes que você cedeu para receber o amor dessa mãe que não veio. E agora você tá tentando resgatar isso na relação com os outros. Só que não. Primeiro que eles não vão entregar igual. E segundo que você sempre vai continuar buscando, porque isso se torna um ciclo vicioso de repetição. Eu não saio desse lugar. Horrível. E eu não recebo. E eu não consigo parar de ceder. Ou seja, eu fico viciada em ajudar. E eu acredito que quando eu não ajudo, eu tô decepcionando. Subiu, senhoras? Eu espero que tenha subido. Porque é muito sério o que eu tô trazendo pra você aqui hoje. Eu disse a vocês que ia trazer ferida paterna e ferida materna de um jeito que você nunca viu. É sobre a gente ir para uma autoavaliação tão profunda, tão verdadeira. Terapia real acontece quando eu consigo ser brutalmente honesta comigo e dizer, droga, eu tô nesse lugar mesmo e eu preciso sair e eu não sei como. E é por isso que a gente tá aqui, pra você entender como, pra você conseguir se encontrar, pra você parar de colocar você por último em tudo, porque isso é um padrão da mulher. Se colocar por último. Por quê? Porque a gente aprendeu lá na infância a brincar de boneca. Brincar de boneca é, na infância, aprender a cuidar, maternar o outro. Eu sou mamãe, eu cuido. A mamãe tá aqui, a mamãe dá tudo, a mamãe entrega. O nosso padrão de maternar destrói a gente. Ele destrói a gente, ele nos coloca em relações onde todo mundo na vida vira filho. Só que não. É uma coisa enlouquecedora. Porque fica todo mundo nos devendo. As pessoas ficam nos devendo, porque elas nunca entregam o quanto a gente se coloca na relação. E tá na hora da gente aprender o que é equilíbrio relacional. Não me deu, não dou. Me disse não, eu digo não.
Eu não vou ficar cedendo porque eu vou agradar. Percebe? Olha o que a Kati trouxe. Parece que o meu esposo acha que eu sou mãe dele. O que significa, Kati, que ele tem problemas com a própria mãe muito sérios. Coloca ela muito provavelmente num pedestal de mulher perfeita. E tá buscando que você seja ela pra ele. Ou tá buscando cobrar de você as dívidas que ele acha que ele tem com ela. Só que você é esposa. Pra sair desse lugar é olhar pra ele e dizer: eu não sou sua mãe. Exatamente, é desgastante. É esse que é o problema. É que a gente entra em relações que desgastam só a gente o tempo todo. E o outro continua exigindo e achando que a gente tem que aturar. Porque isso é o que acontece quando a gente não teve pai e mãe na infância. As nossas relações se tornam desgastantes. A nossa relação com o dinheiro é desgastante. Porque ele entra e a gente fica apavorado achando que vai perder a qualquer momento e fica desesperada com isso e perde mesmo rapidamente. A gente investe em lugares errados. A gente se coloca em lugares muito ruins e toma decisões muito ruins porque a gente tá num lugar desgastante em todas as relações, mas principalmente com a gente mesma. Percebe? Porque isso começa com a gente. Com a gente. Você precisa de um homem do seu lado, não de um menino mimado exigindo que a mamãe ceda o tempo inteiro. Porque você não é a mãe dele, você é esposa. E aí a mulher não consegue confiar. Ele perdeu a mãe há 3 anos e piorou pro meu lado. Você não tem como suprir o que a mãe dele é pra ele. Não existe essa possibilidade. E isso é algo que ele precisa resolver com ele mesmo. Que você não pode resolver, Kati. Você pode resolver a relação que você tem com a sua própria mãe e com o seu próprio pai. Porque a minha pergunta pra você, Kati, é: quem o seu pai foi pra você arrumar um homem que quer ser dependente emocional de você pra estar de pé? Quer que você seja a mãe dele. Muito provavelmente o seu pai foi esse homem. E aí tu foi lá, no meio de 1 milhão de homens, tu foi escolher justamente o homem que tu vai ter que ser a mamãe dele, porque ele tá impondo isso, porque o seu pai foi assim com a sua mãe. Porque isso foi o que você entendeu por relacionamento lá atrás. É isso que a gente precisa entender, que a gente não fica repetindo padrão de graça. A gente fica repetindo padrão que a gente aprendeu, porque existe lealdade. Porque existe tentativa de não decepcionar o pai, de não frustrar o pai, de proteger o pai ou de salvar o pai nas relações. E aqui eu vou ser a pior mulher do mundo com o meu homem. E vou colocar ele no lugar de ser um menino, um adolescente, um infantil, um imaturo. E vai ficar desgastante, eu vou ficar exausta, tendo que tomar conta de tudo. Numa relação que tem 2 pessoas, não tem uma mãe e um filho. Não foi um contrato de mãe e filho que tu assinou, foi um contrato de adoção, foi um contrato de casamento, né? Não é fácil, né? Bora dar continuidade. Então, a ferida da mãe crítica, da mãe que tem comportamentos narcisistas ou da mãe competitiva. Pri, como é que eu avalio uma mãe que tem comportamentos narcisistas? Uma mãe que tem comportamentos narcisistas é a mãe que vai... a culpa é sua. A culpa é sua, você tá errada sempre. Ela fez tudo. Ela é a importante. Ela é a certa e tu é a errada. Aqui tem padrão com comportamento narcisista, mas vou trazer pra você aqui de uma maneira um pouco mais ampla. Então, quando a mãe nos desvaloriza, ela nos critica de maneira sistemática, continua. Ou ela compete de maneira velada com a gente, né? Então, eu tenho uma blusa, minha mãe quer igual. Eu tenho um sapato, minha mãe quer igual. Eu ir na academia, minha mãe entra também. Eu vou fazer um curso, a minha mãe quer fazer também. Eu vou não sei o que, a minha mãe quer também. Oi? Vamos avaliar aí, porque aqui tem competitividade. Uma mãe que fica dizendo que você não é boa o suficiente, ela que é. Tem competitividade velada, tá? Tem ciúme, inveja velada. Coisa que as pessoas muito pouco falam e que é muito sério dentro da relação materna. Eu vejo na minha mãe que me criou desde os 6 meses, ou da mãe biológica, só para que eu possa entender. Andressa,
Você pode olhar para tua mãe que te criou e você também pode olhar para tua mãe biológica, porque infelizmente quando eu tenho como você, que me parece que foi adotada, né? Se eu tenho uma mulher que me criou e tenho a minha mãe biológica, eu vou ter dois sistemas para olhar e dois sistemas dos quais eu tô leal também, tá? Então é maior do que uma que só tem o pai e a mãe de maneira direta. Então, nessa ferida da mãe crítica, narcisista, foi criada pela avó paterna. Excelente. Deixa eu dar continuidade aqui que tu já vai entender, tá bom? Então, nessa mãe crítica ou com comportamento narcísico ou competitiva, a gente precisa ir pro seguinte olhar. Mãe que desvalorizou e que criticou de maneira contínua, né, como eu trouxe antes, ou que compete de maneira velada com você. Eu vou entrar através dessa ferida, num perfeccionismo paralisante e na síndrome da impostora. Como assim, Priscila? Eu vou crescer acreditando que o amor que eu tenho que receber do outro é condicionado a ter um desempenho impecável. Quando eu não sou impecável, eu acredito que eu não sou boa o suficiente e, portanto, eu não mereço amor. Se eu não tiver um desempenho impecável, eu não sirvo. Para todas as perfeccionistas de plantão que estão aqui dentro. E para todas as que vão assistir. Né? A gente sofre muito com a autocobrança. Porque a autocobrança é tão severa, tão severa, tão severa, que nós provocamos em nós feridas emocionais. Porque nesse perfeccionismo exagerado, a gente se rejeita. A gente se abandona. A gente se fere. A gente é injusta conosco. Tá? A gente se humilha, não tá boa, ridícula, boba, isso ficou torto, tá feia, essa boca, vai arrumar essa testa. Pelo amor de Deus, tu precisa de um botox, né? Cria vergonha nessa cara, como tu tá torta, como tu tá velha. Tu começa a torcer contra ti. Já prestou atenção nisso? Então, você vai entrar num medo paralisante de errar ou de ser exposta. Por quê? Porque a sua mãe desvalorizava e criticava você por tudo. Porque nada era bom o suficiente. Porque não importava o que você fizesse, ela dizia que podia ficar melhor. E quando você fazia bem feito, ela dizia que era só sua obrigação. Nunca dava tempo, nunca houve tempo de ouvir parabéns. A mulher perfeccionista, para ela parar, ela tá esperando ouvir da mãe, parabéns, você conseguiu. Para ela poder relaxar, soltar, dizer assim, pronto. Agora eu cheguei aonde ela queria. Né? Vai entrar na autocrítica destrutiva e também vai entrar na reatividade. Então, acaba carregando uma voz interna punitiva, uma juíza interna punitiva, carrasca, avassaladora, que antecipa o julgamento dos outros, fritando você mesma. Então você antecipa o que o outro vai falar e assim você destrói você mesma. Torna-se uma pessoa hipersensível a qualquer discordância. O outro não pode dizer que você errou um mínimo, você não aceita estar errada de jeito nenhum. Interpretando qualquer coisa que o outro fale, qualquer feedback que o outro te dê, como um ataque pessoal. Mas não é um ataque pessoal. É apenas uma crítica. E o que é maior é o que o outro pensa sobre você, mas que você imediatamente acredita. Por quê? Porque te leva lá pra dor de todas as vezes que a tua mãe dizia, não fez, não tá bom, não é suficiente. Percebe? A mulher que tem pavor da crítica e que fica nesse lugar de se autocriticar o tempo inteiro, ela tá fazendo o que esta mãe, que foi competitiva, crítica e que trouxe comportamentos narcísicos, que desvalorizou e que criticou sistematicamente você, a tornar você internamente a sua mãe te machucando. Porque a sua mãe não tá mais aí pra fazer isso com você hoje.
mas você pegou e você se tornou a sua própria mãe para você mesma, nesse lugar de amassar você o tempo inteiro. Competitividade oculta e ciúme, essa mulher vai desenvolver. Tendência involuntária, porque é involuntária e inconsciente, de se comparar com outras mulheres e nesse lugar imediatamente se desqualificar. Desqualificar também o mérito alheio, tá? E eu posso estar fazendo isso para proteger minha própria fragilidade, ou seja, eu posso me comparar com outra mulher e começar a dizer assim, ah, mas ela não é tão bonita assim. Ah, mas ela não é tão inteligente assim. Ah, mas ela não sabe tanto assim. Ah, mas eu abri lá hoje, ela tá falando só bobagem. Por quê? Porque eu tô protegendo a minha fragilidade. Como eu disse, para estar nas minhas aulas, precisa ter maturidade. Porque não é para qualquer um. Eu tenho clareza disso. Tenho clareza. Clareza de que não é qualquer mulher que vai sentar, ouvir tudo isso e dizer, caramba, o que eu tô fazendo comigo? Porque é sobre isso. E ainda vai ter, nessa mãe que desvalorizou de maneira contínua e criticou demais, o bloqueio do merecimento. E eu acho que isso é algo importantíssimo da gente trazer, porque a maioria das mulheres não consegue avaliar isso de fato, né? Eu vou ter autossabotagem e ela vai ser inconsciente diante de qualquer conquista grande, de qualquer conquista financeira ou de qualquer relacionamento saudável. Provocada pela culpa de superar a minha própria mãe. E o que é pior, de superar ela sem ter as bênçãos dela. Porque é isso que você espera. Que ela diga que agora você é boa o suficiente. Que agora você tá de parabéns. Que agora o que você fez tá certo. Que agora ela te abençoa para você continuar. Essa semana eu coloquei 2 vezes no Instagram mulheres que me trouxeram em momentos diferentes que eu sou a primeira mulher que elas encontraram na vida, que elas sentem que realmente acredita e confia nelas. E que isso mudou tudo o que elas sentiam por elas mesmas. Porque elas nunca tinham tido uma mulher saudável que olhasse para elas apenas como outra mulher. Sem trazer primeiro todos os erros, todos os problemas, todos os defeitos. Olhando para a potência que ela tem, para a capacidade que ela tem de crescer. E isso é uma coisa muito difícil. Você encontrar uma outra mulher, quando você tem uma ferida materna com mulheres que criticam, você encontrar uma outra mulher que você vai confiar o suficiente para que quando ela disser para você, eu confio, eu acredito em você, você ser capaz de dizer, é verdade. Porque esse que é o problema. Você precisa conseguir olhar e dizer, é verdade, eu já sou. E eu não preciso mais provar para minha mãe que eu tenho que ser. Se ela não quiser ver isso nunca em mim, tá tudo bem. Eu tenho outra mulher que viu. E agora eu também vi. E quando eu vejo, não tem mais como desver, senhoras. Não tem mais como desouvir. Aí gira a chave dentro de você e isso pode acabar de fato. A gente vai entrar no lugar de olhar para a ausência conjunta da validação emocional de pai e de mãe. Ou seja, a falta de validação conjunta dos nossos pais olharem pra gente e dizer parabéns, que lindo, que maravilhoso o que você fez, obrigado, né? Nesse lugar, fragmenta, despedaça, aparta, separa a identidade da gente enquanto mulher. E como é que a gente vai entender isso? A gente se torna uma mulher insegura na tomada das nossas decisões. Ou seja, eu vou ter dificuldade ou incapacidade de confiar na minha própria intuição, achando que é bobagem. Eu vou precisar consultar outras pessoas, ou seja, terceiros, para poder me validar e para poder validar cada escolha básica e vou viver com a sensação de estar sempre ou exagerando ou estar errada. Alguma de vocês já sentiu isso? Aqui? Precisar consultar outras pessoas para tomar uma decisão?
Acreditar internamente que você está exagerando ou que você está errada? Não ter capacidade de confiar na tua própria intuição? Ter medo? Achar que se você confiar na tua intuição você vai se perder? Porque isso é bobagem? Sendo que a intuição é algo nato da mulher, é nosso. Nós nascemos com o poder da criação dentro de nós. E a nossa intuição é algo extremamente potente, do qual a gente não deve desconfiar nunca. Mas acontece com uma mulher que foi criticada demais, ela não tem condição de acreditar nela mesma, quanto mais na própria intuição. Qual que vai ser o outro ponto que vai pegar aqui? Anestesiamento versus explosões. Você vai olhar pra mim, como assim, Priscila? Né? Eu vou ter ou momentos de anestesiamento e momentos controversos com momentos de explosões emocionais. Ou seja, eu vou oscilar em suprimir totalmente aquilo que eu tô sentindo para não incomodar ninguém. E o que vai acontecer é que eu vou explodir de forma desproporcional quando o meu limite físico e mental foi ultrapassado. Por quê? Porque existe desequilíbrio nas relações. Eu entrego. Um dia começa a encher e eu vou escondendo as minhas emoções, escondendo elas para ninguém se incomodar. Daqui a pouco eu encho de tanto estar disponível. E quando eu explodo, ninguém entende. E aí eu explodo igual metralhadora, né, senhoras? É chorando e falando tudo ao mesmo tempo, é uma coisa desesperadora. Ou vai ser aquela mulher que vai sentar e vai chorar só quando o ódio tomar conta, tiver aqui, né? Olha isso, eu já fiz uma prova. Tinha certeza da resposta, mas colei de uma amiga porque achava que ela era mais inteligente. E a resposta que eu ia dar estava certa. Uau! O que é não confiar em si mesma, né? Eu vou entrar num lugar de atração por relações aonde eu sou descartada. Eu vou me envolver repetidamente com pessoas frias, indisponíveis, tentando a todo custo convencer elas a enxergar o meu valor. Reensinando o trauma infantil, onde eu ficava tentando convencer o meu pai e minha mãe que eu tinha valor. Que o que eu estava fazendo era bem feito. Que o que eu estava tentando dar o meu melhor. E aí, quando a gente olha para essa atração por relações de descarte, vai ser em todas as relações, tá? Eu vou arrumar mulheres assim, eu vou arrumar homens assim. As pessoas que vão chegar na minha vida são pessoas que vão ser frias e indisponíveis. Muitas vezes falsas. Vão se aproveitar de mim inicialmente, depois vão me jogar fora. E aí a gente vai entrar num lugar muito importante de entender essa ferida materna e essa ferida paterna. O fenômeno da desistência e a falta da força nos projetos. Você vai olhar para mim, como assim, Priscila, né? Muitas de nós começam projetos com entusiasmo, né? Porque é uma coisa muito impressionante, né? Tu vai lá, tu começa o projeto todo entusiasmada, tu começa o curso todo entusiasmada, tu começa o negócio novo que tu quer toda entusiasmada, porém perde a força no meio do caminho e abandona as tuas realizações. Abandona aquilo que tu sonhou, abandona aquilo que tu imaginou. Esse sintoma, ele acaba mostrando de uma maneira muito clara que aqui a gente tem uma ruptura muito profunda do eixo da nossa força vital, que vem da onde? Do masculino e do feminino. Ou seja, um pai ausente, uma mãe ausente, quebram o meu eixo de força para a vida. Um pai e uma mãe que me invalidaram o tempo todo quebram o meu eixo de força para a vida, de persistência, de continuar quando é difícil até dar certo. Né? Subiu, senhoras? Subiu? Por quê? Porque se eles não acreditaram em mim, sempre me criticaram e faltaram, eu também não acredito em mim. Eu falto comigo. E nunca dou continuidade para que eu possa chegar no final
e dizer a mim mesma pela primeira vez: parabéns, você conseguiu. Percebe? Eu posso, inclusive, tá tentando levar outras pessoas comigo para que eu consiga chegar lá. Então, eu quero montar um negócio, mas tem que chamar minha irmã, tem que chamar outra terapeuta, tem que chamar uma amiga, tem que chamar uma tia, tem que chamar uma prima. Eu não posso construir, crescer, caminhar, passar pelo espaço todo difícil que eu vou ter que passar sozinha para mim dar os parabéns para mim quando eu chegar aonde eu quero, porque eu não suporto. Eu preciso de outra pessoa. Eu vou tombar no meio do caminho. E o que é maior, eu vou dar crédito para elas quando chegar lá. Se você não tivesse aqui comigo, eu não vou dar crédito para mim, para minha ideia, pro que eu construí, pro que eu queria, pro que eu busquei. Olha, Andressa, preciso te falar uma coisa muito importante. Meu primeiro casamento, meu marido tá aqui na live. Ele entrou na live agora há pouco. Meu primeiro casamento foi um casamento de quase 3 anos. E eu saí dele com uma mão na frente e outra atrás. Eu vivi 9 boletins de ocorrência nesse casamento. Eu trazia o dinheiro para casa e eu apanhava. E quando eu saí dessa relação, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Voltei para casa da minha mãe com as minhas roupas e as roupas dos meus 2 filhos dentro de saco de lixo. Eu deixei o que eu estava construindo na capital de São Paulo, porque eu morei em São Paulo, para voltar para Blumenau com uma mão na frente e outra atrás. E quando eu cheguei em Blumenau, eu fui atender as pessoas como cabeleireira de porta em porta. Depois eu fui vender pão de porta em porta. De porta em porta. Eu fazia 6 fornadas de pão e ia de porta em porta. E eu vendia tudo e voltava para casa com dinheiro. Os meus filhos não passaram fome, mas eu tive que decidir se eu queria ser livre ou se eu queria continuar aquela tortura. E muito provavelmente não estaria viva se eu tivesse ficado. Então, eu não tenho como dizer para você: tome esta decisão. Quem precisa tomar essa decisão é você. Mas o que eu posso dizer a você é que depois que você toma essa decisão, você encontra uma força tão absurda, tão profunda, e você se sustenta na tua força e na vontade dos teus filhos, de ver os teus filhos bem. Você se concentra nisso de uma maneira tão grande que você vai fazer o dinheiro. Porque daí não tem mais desculpas. Você simplesmente tem que levantar e fazer. Entende? É maior do que você. E é apenas uma maneira de mostrar pra você que tem como. Mas essa decisão é sua. Se você não tá fortalecido o suficiente pra fazer isso, quero que você saiba que esse Instagram é a minha casa e que a minha casa é um lugar para que mulheres como você possam se fortalecer para sair desse lugar. Dentro desse fenômeno da desistência por falta de força nos projetos, aonde eu vou olhar para essa ruptura profunda desses eixos de nutrição e de força vital, e eu disse para você que eu ia te explicar isso de maneira melhor, a gente começa trazendo a falta de nutrição e sustentação de base materna. Então, na falta de nutrição e sustentação de base materna, eu vou ter, e eu preciso entender isso, porque a minha mãe rege a minha energia de início de vida. Ela é a primeira pessoa que me sustentou, porque ela me sustentou dentro da barriga dela através do cordão umbilical, ou seja, minha mãe me nutriu por 9 meses. Ali eu vou ter ainda, vindo da minha mãe, já que ela rege a energia do início da criatividade, da capacidade de gestar ideia, da capacidade de alimentar esse processo ao longo do tempo,
Porque a gestação começa com a barriga leve, vai ficando pesada, cada vez mais difícil, até ficar insuportável e o bebê nascer. Ou seja, como é que eu recebi, ou como é que eu recebo o que a minha mãe me deu no período que eu estava dentro da barriga dela? Porque se eu sou uma mulher que não aceita nada do que vem da minha mãe, ou julga, ou condena, ou tem pena, ou tem raiva, ou critica, ou acusa, ou se afasta no sentido de eu não quero falar dessa mulher, né? Aqui tem exclusão. Eu vou ser a mulher que pode ter criatividade, mas que não vai ter energia para o início do projeto, mas não vai ter energia para o restante do projeto. Não vou ter capacidade de gestar a ideia e do processo ao longo do tempo de permanecer nutrindo ela até que ela dê certo. Quando o nosso vínculo materno ele é interrompido ou marcado por mágoa, a mulher acaba tendo uma facilidade muito grande para sonhar e para começar, mas não possui oxigênio emocional interno para sustentar a rotina. Quando surgem os primeiros platôs, as primeiras dificuldades, os primeiros buracos, as primeiras pedras, ou seja, as primeiras frustrações, eu caio na apatia e não consigo continuar. Subiu, senhoras. Porque isso tudo é muito sério. Ou seja, meu vínculo materno está interrompido quando ainda existe mágoa, crítica ou pena da minha mãe. Quando eu não consigo aceitar o que eu recebi dela ao longo da gestação. Quando eu apenas olho para as faltas. Quando eu quero mudar ela. Quando eu quero consertar ela. Quando eu quero reeducá-la. Percebe? Eu vou ter falta de direção e não vou ter só falta de direção, vou ter falta de direção, falta de permissão e também falta de conclusão. Isso é base paterna, tá? Então, o pai representa a direção, o foco, a disciplina e a capacidade de enfrentar o desconhecido. E também a força para finalizar, para dar continuidade e finalizar. O corte com o masculino gera 3 padrões de desistência muito importantes. Ou seja, se eu tenho questões com meu pai, é aqui que vai pegar. Em primeiro lugar, medo do sucesso. Eu vou ter um receio inconsciente de prosperar. É inconsciente, senhoras. E aqui eu vou ter um receio inconsciente de que prosperar e concluir projetos significa trair a minha linhagem familiar ou superar o meu pai ou a minha mãe. Se eu for muito grande, é como se eu perdesse o pertencimento. Então, eu volto, eu retrocedo. Eu vou viver aqui na síndrome da desistência preventiva. Então, a mulher abandona o projeto pouco antes da entrega final ou da exposição pública para evitar a possibilidade de ser julgada, criticada ou rejeitada. Desiste antes para não viver o fracasso. E também a falta de estrutura e de limite, aonde sem a internalização dessa força masculina, a minha energia fragmenta, ela fica picada. A gente inicia dezenas de cursos, nós que somos terapeutas, né? Tem um monte de ideia de negócios simultâneos, mas a gente vai dispersar o foco e não vai concluir nenhum. Aí a gente entra na linhagem oculta das nossas famílias e nas sentenças e os 3Ds. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, ainda tem isso, pessoal, ainda tem isso, porque tem um processo de adoecimento comportamental, porque adoece o meu comportamento nesse lugar. Muitas vezes é disparado o adoecimento do meu comportamento por causa de mandatos verbais, ou seja, eu vou ter falas da minha mãe e do meu pai junto de comportamentos que não são verbais, que eles não falaram, certo? Ou de comportamentos deles, que você vai entender agora. Então eu quero te trazer os 3Ds que não são verbais, ou seja, essa pessoa não falou. O olhar
e eu quero que tu me diga qual era o que mais mexia contigo lá na infância. Os 3 olhares severos: desdém, deboche e desaprovação. São os micropadrões corporais dos nossos pais. Um suspiro de desdém, uma risada de deboche, um olhar de desaprovação. Sai da cozinha virando de costas enquanto você falava. Comunicam para a criança que o brilho dela e que a ambição na vida adulta e que a tua individualidade, elas são perigosas e inadequadas. Porque você não pode se posicionar. Se você se posicionar, é isso que você vai receber. Desdém, sei. Deboche, né? Olha ela pensa, ela imagina, né? E o olhar de desaprovação. Esse fere lá na alma. Lá na alma. Então, o que a criança aprende com esses comportamentos sem os pais abrirem a boca? Que ela deve se apequenar para não ser alvo do escárnio deles. E quando a criança se apequena, a mulher adulta faz a mesma coisa. Subiu? Eu vou me apequenar, Priscila, porque na verdade esse é o meu medo. É aquele olhar, Priscila, que eu tenho medo. É por isso que eu não gravo, é por isso que eu não posto, é por isso que eu não consigo me posicionar, né? Subiu? E aí a gente vai ter as frases que vinculam e o pedido velado dos nossos pais. Frases clássicas que toda mulher ouviu e que acha que na verdade é bobagem. Quando você crescer, você vai ver. Você vai ver quando você tiver os seus filhos. Você vai ver como é difícil fazer dinheiro. A vida é uma luta dolorosa. Você vai entender que você tem que baixar a cabeça e trabalhar. Que não é fácil. Tá achando que é fácil, é? Não é? Qual que é a tradução oculta dessas frases? Eu preciso que você erre. Eu preciso que você sofra. E eu preciso que você fale como eu, para que eu não seja o único culpado, a única culpada, o único falido, a única falida, ou o único frustrado, a única frustrada dessa história dentro da nossa família. Subiu? Os nossos pais falam essas palavras horríveis. Quando você crescer, você vai ver, porque eles não querem se sentir culpados sozinhos. Para que a gente olhe para trás e diga, eles tinham razão. E no lugar do eles tinham razão, eu vou dizer, eu errei também. Não é? Porque vem atrás, eu também errei. E no eu também errei, eu vou estar em lealdade à frase de dor. Ninguém suporta ser a única pessoa errada da família. Nenhum de nós. Para absolver os nossos pais das próprias culpas e dos próprios fracassos deles, nós como mulheres internalizamos, a gente guarda esse mandato e a gente acaba recriando exatamente o mesmo cenário de escassez, de dívidas, de esgotamento nas relações e de desastres afetivos iguais a eles. Subiu agora, senhoras? E aqui a gente entra na dinâmica das repetições sistêmicas, a ligação com a dor dos pais que acaba operando por vias diferentes de lealdade. Percebe? Olha o que a Nadir trouxe, eu já falei, hoje sinto culpa também. Sinto culpa igual a quem? Quem falhou e sentiu culpa? Aqui agora a gente começa a olhar para o sistêmico. Porque a gente precisa entender que esse lugar de lealdade invisível, ela é inconsciente, a gente não tem clareza.
né? Então, a gente vai ter repetição por semelhança. A mulher, a gente acaba replicando de maneira fiel o comportamento dos nossos pais, casa-se com homens iguais ao pai, passa pelas mesmas falências da mãe, pela mesma dificuldade da mãe, pelas mesmas crueldades que a mãe passou na vida com homens, né? Adoece da mesma forma, com a mesma doença, às vezes, como forma primária, infantil, de pertencer a essa família, de fazer parte, de eles não poderem dizer que eu sou diferente. E a gente vai ter a repetição por oposição. Na repetição por oposição, eu vou entrar em contra-identificação. Então, a mulher passa a vida sobre um juramento. Eu nunca vou ser igual ao meu pai e também nunca vou ser igual à minha mãe. Se o pai faliu, ele foi responsável ou foi... E aqui a gente precisa entender, né? Meu pai foi um homem irresponsável, ele foi passivo, se ele faliu. Essa mulher vai acabar trabalhando até colapsar. Ela tenta controlar cada detalhe e ela não aceita ajuda e recusa a parceria. Por que ela vai trabalhar até colapsar? Porque ela tá fazendo tudo para não ser igual ao pai. Qual que é a grande armadilha aqui que é muito importante de entender? Viver em função de provar e, cara, isso é enorme de entender, né? Viver em função de provar o oposto significa que o pai e a mãe continuam sendo o centro do comando da minha vida. O centro do comando da minha tomada de decisões. Eu não posso ser igual a você, então eu vou no caminho oposto. Eu não quero ser igual a você, então eu vou no caminho oposto. E você continua sendo o centro de tudo que eu decido pra mim. Aqui eu não sou livre. E porque eu não sou. Isso tem que estar muito claro. É apenas uma reação acontecendo em espelho. Quando eu reconheço, e aqui é muito importante de entender, reconhecer o meu pai não é aprovar os erros dele, porque não é sobre isso. É deixar de gastar energia lutando contra ele ou contra a minha mãe para poder construir a minha própria identidade. Não é sobre aceitar tudo o que eles representam enquanto caráter, moral, que muitas vezes me fere, me machuca. Não é sobre isso. Entende isso? Isso que é muito importante de entender. É realmente parar de gastar energia lutando contra o que você acredita que eles representam. Tanto de bom quanto de ruim. Porque senão eu entro com essa herança no espelho da menina ferida, né? Eu que sei, né, Clarice, desse lugar, né? Gente, eu não sou igual a ela. A minha mãe me odeia, né? Eu detesto essa mulher. Nossa, como eu já falei coisas absurdas sobre a minha mãe. Eu posso falar isso de cadeira porque eu sei exatamente o que é, né? Eu sei exatamente o que é. Então, quando a gente olha para essa herança transformada num espelho de ferida, a gente precisa entender que a dor que a mulher carrega com a mãe é a mesma dor que a mãe carregou com a própria avó. Que a dor que eu carrego com meu pai é reprodução do desamparo que o meu pai viveu com meu avô. Sem a compreensão de que os meus pais... O meu pai foi um menino ferido. A minha mãe foi uma menina ferida. E que eu tô perpetuando o ciclo de acusação. Quando eu condeno, quando eu julgo, quando eu critico, quando eu exponho, né? E a gente precisa entender ainda que no meio disso tudo, a gente acaba ficando com muita força na síndrome da salvadora e da boazinha. E na síndrome da salvadora e da boazinha, a gente não faz dinheiro, porque a boazinha e a salvadora, elas não podem enriquecer. A salvadora é a criança ferida que tenta comprar amor, valor, segurança, por meio da
hiperutilidade para todas as pessoas, ela é a mulher hiperútil para todo mundo, e também, quando ela é a mulher hiperútil, ela é a mulher que se autossacrifica o tempo inteiro, porque ela não olha para ela, ela só olha para o outro. É uma coisa muito séria tudo isso, né? Porque vai existir um desejo, um desespero por aprovação. E nesse desejo, nesse desespero por aprovação, eu vou ser a mulher que vai ficar antecipando a necessidade do outro, mesmo que o outro não me peça. E é aqui que eu vou ter dificuldade de dizer não. E o que vai acontecer? Eu vou ser a mulher que vai entrar na realização de trabalho excessivo por um valor muito pequeno, por um valor irrisório, porque eu não vou conseguir colocar o valor de fato no meu preço. E eu vou acabar sendo usada como escada dos outros, como tapete ou como trampolim, aonde as pessoas vão ter falta de respeito comigo, de maneiras diferentes nas relações. Porque é uma falta de respeito uma pessoa acreditar que um terapeuta tem que receber R$50 por sessão de terapia profunda. Isso, eu sendo usada pelo outro, vou entrar num padrão profundo de sobrecarga, de culpa e principalmente de culpa ao descansar, e vou ter uma dificuldade enorme em receber, vou ter dificuldade de sentir alegria em receber qualquer coisa na minha vida, porque no fundo eu acredito que eu não mereço. E isso vai me levar para um lugar de ressentimento, de amargura e de escassez financeira. Entenderam? E ele termina com você sem dinheiro no bolso. Características, e é uma coisa bem importante da gente entender, é que a gente fala bastante, né, da boazinha e da salvadora, mas você tem clareza de que a boazinha e a salvadora costumam ser invasoras preventivas? Porque elas são invasoras preventivas, ou seja, elas entram em ação para resolver a vida dos outros antes mesmo de que o outro peça ajuda, retirando a autonomia do outro. Ela também tem uma ideia interna de falso consentimento, ou seja, falso consentimento, eu digo sim quando eu queria dizer não. Faz tarefas que não lhe competem, porque ela faz, enquanto ela abandona ela mesma. Ela entra em deslocamento da indignação. E isso é importante para você entender, para gerar um raciocínio clínico mais amplo. Ou seja, ela sente raiva imediata pelas injustiças cometidas contra os outros, mas silencia e engole quando ela mesma é injustiçada ou desrespeitada. Percebe que tem um deslocamento da indignação? É um dos mecanismos de proteção que o Freud traz, né? O deslocamento. Eu jogo pro outro a indignação que eu tenho quando o outro recebe injustiça, mas comigo tá tudo bem se acontecer. Quando a gente entra nesse lugar da alegria, da alegria não, da alergia, é alergia de receber, ou seja, ela sente extremo constrangimento em receber elogio, presente, ajuda legítima. Quando tira folga ou quando descansa, é invadida por uma culpa extremamente profunda. Atração por gente indisponível, que eu trouxe lá em cima, vou ampliar um pouquinho aqui, ou seja, procura amor em pessoas incapazes de amar e fica sustentando dinâmica de provar o valor pelo esforço dela o tempo inteiro nas relações. E o que é pior de tudo, que pega o final, e a parte que mais dói em todas vocês que estão aqui dentro, que é a infantilização financeira. Porque como tem pavor de desagradar e necessita da imagem de perfeita e de boazinha, ela usa a comunicação indireta, ou seja, não impõe limites, e os limites é determinar o valor do meu produto e sustentar. E isso é limite comercial, porque isso aqui é um negócio. É um negócio de desenvolvimento humano, né? Então, é necessário entender o que tu entende pelo teu valor interno. Como tu te valida? Como que tu olha para ti hoje? Quais são as grandes exigências que você tem feito para você? E tem que reavaliar tudo isso
para entender como você se vê de fato. Se existe mais amor ou mais crítica por você mesma. Porque na maioria das vezes o que eu vou ver é que existe muito mais crítica, né? E acaba entregando daí o teu trabalho cobrando migalha, né? Como criança não sustenta a riqueza. E aí permanece vivendo em sensação de escassez. Por quê? Porque tá olhando para a vida como criança, porque tá se entregando como criança, porque tá buscando pessoas que também são infantis, porque criança lida melhor com criança, né? E a ideia de querer salvar todo mundo, ela é infantil. E aí, senhoras, a gente vai ver impactos imensos na nossa vida em áreas diferentes. O que a gente precisa fazer para começar a mudar tudo isso, né? Eu quero te trazer uma pergunta inicial de origem de tomada de decisão. As tuas escolhas profissionais e as tuas escolhas afetivas, as pessoas que entram na tua vida, as pessoas que você confia, as tuas escolhas atuais, elas estão sendo baseadas hoje na realidade do que tu vive? Ou tu continua reagindo ao medo que tu aprendeu na tua família de origem? E tu continua escolhendo pessoas que estão fazendo com você o que fizeram ou com teu pai ou com a tua mãe, em primeiro lugar. Com relação à tua percepção com o dinheiro representa para você tranquilidade e expansão? Ou ele desperta em você medo inconsciente de que algo terrível vai acontecer? De falta ou sensação de desespero? Porque precisa entender tudo isso. Precisa olhar para tudo isso direito. Dentro da estrutura de sustentação de ganho, daquilo que você trabalha, constrói, levanta. Quando a tua vida começa a dar certo, você consegue desfrutar da conquista ou você cria imediatamente uma crise de autossabotagem e recua? Quando a gente olha para a hierarquia e para a responsabilidade, você ainda acredita que precisa salvar, sustentar ou resolver a vida de todos os teus familiares? Antes de ter permissão para cuidar de você mesma? Você continua acreditando que você é responsável pela felicidade de todas as pessoas que estão à sua volta? Percebe? Porque aqui não tem compaixão genuína e a ideia de buscar um mundo melhor. Aqui só tem uma criança tentando salvar todo mundo. E quando a gente olha para a tua autenticidade, para o teu destino, as tuas ações diárias hoje, elas estão construindo o futuro que tu quer, que você verdadeiramente deseja, ou elas estão apenas mantendo você fiel à dor e os padrões tortos que você já aprendeu lá atrás? Porque se você não consegue responder essas 5 perguntas sendo 100% honesta com você, e se você não consegue avaliar o quanto isso tá mexendo com tudo que tu vive, como é que tu vai sair? Percebe? Porque se tu tá vivendo hoje, se as tuas ações diárias, os teus comportamentos não estão te levando pro mais, estão te levando pro menos, qual é o teu lugar? O que tu tá vivendo? A dor da relação com a tua mãe e com o teu pai ainda? Qual que é a construção interna que tu tem de ti mesma? Como que tu te vê? O quanto tu te cobra? O quanto isso tem te definhado? E quando é que tu vai parar e admitir as tuas qualidades? Porque são lugares diferentes. E obviamente que todos eles precisam de uma escolha. Pri, é simples assim? Não, não é simples assim. Não é simples assim. Mas a gente precisa começar a questionar por que a gente está se comportando como está se comportando. Por que a gente está vivendo como está vivendo. Por que a gente promete pra gente coisas importantes que vão mudar a nossa realidade e fazer a gente viver aquilo que a gente quer tanto. E quando se trata de nós, a gente falha uma vez após a outra. É sempre para depois. É sempre na segunda-feira que nunca... A segunda-feira que nunca chega, né?
A segunda-feira que ia começar na primeira semana de janeiro, porque você prometeu coisas pra você na primeira semana de janeiro que você não cumpriu até agora. Mas acontece que se essas promessas fossem pra outras pessoas, todas elas já tinham recebido. Essa é a minha grande questão. Até onde e até quanto tempo e ou por quanto tempo tu vai continuar sustentando, tentar ser a mãe que tu não teve pros outros e o pai que tu não teve pros outros? Porque, infelizmente, não existe como crescer nesse lugar. Tudo que eu trouxe pra você são uma construção muito forte, da qual você tá vivendo 30, 40, 50 anos às vezes. E você descobriu agora que tem um monte de coisas que estão controlando a tua vida. Mas para isso, você precisa de 3 pilares importantíssimos para que possa acontecer a cura e a postura adulta que vão te colocar no lugar que você deseja tanto. Em primeiro lugar, renunciar à cobrança infantil. E esse aqui é o mais difícil. Compreender que o pai e a mãe entregaram para você o essencial. E o essencial é a tua vida biológica. Tu tá viva e ponto. E é isso. É só isso, Priscila? É só isso. Tu tá viva e ponto. Mesmo que tenha sido imperfeito, e muito provavelmente foi, renunciar à expectativa, à ideia que você criou e projeta internamente ainda, de que eles entreguem agora para você e hoje o que eles não tinham para dar lá atrás e não tem hoje para dar também. Ou seja, não falaram lá e não vão falar hoje. E renunciar à expectativa é renunciar mesmo. É dizer, não espero mais nada de vocês. É já recebi o suficiente. É eu já tenho o suficiente. É o que faltou, agora eu mesma me viro. Eu dou pra mim. Sem mais Priscila tu não sabe. Sem mais Priscila tu não faz ideia do que eu vivi. Sem a tentativa de me provar o quanto eles foram terríveis e o quanto você é a vítima, coitadinha. Porque nesse lugar não tem crescimento. A vítima é a mulher que fica na vida adulta, sentada e nunca constrói nada. Porque ela fica esperando. E ela vai morrer esperando. Porque o banco da vítima é confortável, então ela não se levanta, ela não faz. Ela usa desculpas. Ela usa desculpas quando ela sabe qual é o único caminho que vai fazer ela crescer. Ela entendeu, esse aqui é o único caminho que vai fazer crescer. Mas ela foge dele. Ela corre. Porque para isso ela vai ter que olhar para o pai e para a mãe, que ela entende como terríveis. E vai ter que admitir que eles receberam algo terrível para ser terríveis. Porque ninguém nasce mal, né? Mas as pessoas se tornam conforme aquilo que elas recebem. Então, entrar na renúncia da cobrança infantil também é sair da expectativa que outra pessoa vai me dar o que os meus pais não me deram. E assim, estabelecer de fato relações saudáveis na vida adulta. Devolver também os fardos e os destinos, ou seja, parar de carregar a dor, o peso, a dificuldade, o medo, a culpa deles. Deixar com eles as próprias falências, as próprias culpas, as próprias lealdades, as próprias dores, as próprias dificuldades, os próprios medos. Descer do pedestal de juíza ou de salvadora da família. Nem da mãe, nem dos irmãos, nem do pai, nem de ninguém. Porque como adulta você só é responsável pelo seu destino, pelo de mais ninguém. Pelo destino, só o seu. Só o seu. E obviamente, em matar a boazinha. Aí você vai dizer pra mim, como assim, Priscila? Precisa que aconteça a morte da boazinha para que possa acontecer o crescimento, ou seja, a real ascensão
do teu tamanho real. E aqui eu vou ter que deixar de lado, quando eu matar a boazinha, a minha necessidade de agradar os outros. Eu vou ter que deixar de lado a minha necessidade de validação. Eu vou ter que aprender a suportar o desconforto de desagradar. Eu vou ter que estabelecer de forma clara limites firmes e vou ter que sustentá-los. Eu vou ter que entender qual é o valor justo do meu trabalho e não vou mais negociar ele. E vou ter que colocar toda a totalidade da minha força vital a serviço da minha própria vida e não da vida de todas as pessoas que estão na minha volta. Ou seja, eu vou parar de ser a resolvedora de problemas de todo mundo. Senhoras, pedreira agora no final, né? Eu sei. Se tornar adulta é isso. Se tornar adulta é sair desse lugar de julgamento, de crítica, de cobrança, de busca, de um olhar desaprovador, por maior que tenha sido a dor que eu vivi. É só aqui que tem crescimento. Se essa aula fez sentido para você, eu quero que você coloque aqui para mim, por favor. Eu quero entender se esse aulão fez sentido para você. E eu gostaria que você me dissesse qual é o assunto que você quer ver daqui para frente. Se você quer que eu fale de leitura corporal um pouco mais no nosso stories, ou se você quer que eu traga para você de maneira mais profunda. A gente vai entrar na próxima semana já no Setembro Amarelo, né? E temos que olhar com profundidade para depressão, temos que olhar para suicídio, temos que olhar para uma série de coisas importantes. Eu só quero que você tenha clareza que existe toda uma construção por trás dos comportamentos que você tem hoje e das relações que você tem hoje e que vão muito além do que você pode imaginar. Eu recebi uma pessoa essa semana que olhou para mim e falou assim: poxa, Priscila, mas eu fui constelar e não resolveu meu problema de dinheiro. Porque, infelizmente, a ferramenta constelação familiar, as ferramentas sistêmicas, elas não são feitas para você dizer, eu quero olhar para dinheiro e ela simplesmente resolver para você como se fosse a lâmpada do Aladim. Porque isso não existe. Isso não existe. Entende? Existe sim uma construção aonde vai depender de você. Porque é só de você que vai depender essa construção. De você começar, de você terminar, de você sustentar, de você se posicionar, de você dizer não, de você frustrar o outro, de você se decepcionar, se suportar frustrar o outro aqui. Porque dá uma bucha na garganta, dá vontade de pedir desculpa, dá vontade de sair correndo e dizer não, eu faço pra você, não, eu te ajudo. Mas acontece que ou a gente cresce ou a gente continua exatamente no mesmo lugar. E no mesmo lugar não dá pra continuar mais, porque é um lugar de perda, tá? As mulheres estão colocando aqui pra mim que elas querem ouvir falar mais do sistêmico e também querem que eu fale da depressão, do depressivo. Eu preciso que você me traga aqui mais assuntos você quer ver no Stories, por favor. Pra você que vai assistir a live gravada, por gentileza, você pode colocar pra mim aqui embaixo, porque vai ser de extrema importância entender o que mais você busca aqui pra gente poder melhorar, né, o conteúdo que a gente traz pra você. Porque dentro do sistêmico a gente vai ter um monte de áreas diferentes. Que bom, Eliette, que era tudo que você precisava ouvir. Dentro do sistêmico a gente tem áreas diferentes e estruturas diferentes para olhar.
mas a gente precisa partir de um princípio, né? Então, por exemplo, qual é o princípio para me tornar adulta? E aqui a gente vai ter uma vertente enorme para falar dentro do sistêmico. Como é que eu deixo de ser criança? Vai ter outra vertente enorme para olhar para o sistêmico. Quando eu vou falar, e se eu fosse trazer para vocês aqui, dentro dos comportamentos, o que entra a leitura corporal, meu Deus do céu, é uma coisa assim absurda o que entra dentro da leitura corporal aqui. Porque a mãe fria e distante vai ser a mãe rígida, psico, né? A mãe com comportamentos narcisistas, mãe psico altíssimo. A mãe que humilha, né? A mãe com masoca importantíssimo, história muito fácil, bate muito fácil, né? E aí a gente vai desenvolvendo os traços mediante o que as mães trouxeram, o que essas mães trouxeram também, que é algo que eu trouxe para vocês. De repente coloco isso amanhã no Stories, que é bem interessante também. Tem consultas individuais, Solai. Tem, meu amor? Tem sim. Você pode me chamar no direct depois pra gente conversar sobre isso. Você vai me passar seu WhatsApp. E aí, eu vou pedir pra minha equipe entrar em contato com você pra gente marcar uma conversa no Zoom, tá bom? Mas eu quero dizer a vocês que se a gente não conseguir entender como esse circuito funciona, além da gente não conseguir compreender o comportamento, quando a mulher chega aqui pra você e diz assim, poxa, eu tô toda a vida em relação quebrada. Por que eu tô sempre em relação quebrada? Quem teve a relação quebrada? É a pergunta, né? Para raciocínio clínico. Depois, eu sempre arrumo homens assim. Quem é o homem que foi assim? Quem é a mulher que suportou o homem que foi assim? Então, para que eu possa ter uma compreensão maior também, para levar isso para minha cliente, eu também preciso entender que eu preciso alargar conscientemente, que eu preciso melhorar a minha estrutura de perguntas e que eu preciso transformar tudo isso em protocolo clínico de atendimento, que eu possa revisar quando eu entender que o negócio não está funcionando direito, né? Sobre isso. Senhoras, alguém com mais alguma pergunta? A gente vai encerrar, já são 20 para as 9. Fizemos uma aula aí de quase 1 hora e 40 minutos. Tô feliz por ter entregue esse conteúdo para você. Espero que ele te ajude a crescer, de fato. E quero dizer a você que aqui mesmo no meu Instagram tem outros assuntos que complementam, melhoram, aprofundam e aumentam esse conteúdo, mas que é necessário que a gente amplie mais ainda a consciência para essa estrutura, porque a ferida paterna e a ferida materna trazem problemas muito sérios para a nossa vida, e que a gente só pode mudar eles se a gente deixar de cobrar. Só deixando de cobrar é que tem crescimento. Foi um prazer enorme estar com você. Deus te abençoe. Desejo que a tua noite seja fantástica. Te vejo amanhã de manhã no Stories. A gente teve problemas com energia elétrica aqui ontem e hoje, por isso que você não me viu no Stories nem ontem nem hoje, mas eu acredito que amanhã a gente vai estar junto, tá? Beijo. Fiquem com Deus. É sempre maravilhoso estar com vocês, pra gente estar num lugar de construir um mundo melhor, de ser mulheres que estão se preparando, construindo e crescendo para ajudar de fato outras mulheres e levar essas outras mulheres para um patamar muito maior. Não é verdade? Então, boa noite. Desejo que vocês tenham aí um descanso excelente. Fica com Deus. Beijo.